Imagina a cena. O estádio do Morumbis, lotado. Mas não para um jogo, para um show da Shakira. Exato. Luzes, música, milhares de fãs. E na sombra, sabe, longe de tudo isso, num camarote de luxo, uma negociação de R$ 132 mil por ingressos está prestes a dar muito, muito errado. E o que começa tipo como uma briga por dinheiro acaba detonando uma bomba no coração de um dos maiores clubes do Brasil. Expondo uma rede de poder, favores, segredos. Isso mesmo. E para a gente montar esse quebra-cabeças, nós mergulhamos fundo no que saiu na imprensa, lemos material do GE.com, da CNN Brasil, R7, Lance. Todos eles contam a história do que ficou conhecido como o escândalo do camarote no São Paulo. E o nosso objetivo aqui é entender essas jogadas de poder nos bastidores, né? Exato. Ver as lealdades testadas e o que essa crise toda diz sobre essa guerra constante entre o futebol negócio e, bom, o futebol política. O que eu acho mais curioso nessa história toda é por onde ela começa. Pois é. Como é que se conecta um evento pop, que não tem nada a ver, com uma crise institucional desse tamanho? A ligação é um lugar, um espaço físico, o camarote 3A. E é muito importante entender o que é esse espaço. Não é um camarote qualquer. De jeito nenhum. Não é um que se aluga por aí, sabe? É a sala da presidência. A sala de visitas institucional do clube. Onde se recebem patrocinadores, autoridades. Lendas do clube. Proibir a venda de ingressos ali não é uma regra boba. É uma forma de proteger a imagem e as relações mais estratégicas do São Paulo. Usar esse espaço para um negócio clandestino é... É uma quebra de protocolo gravíssima. Gravíssima. Então, o próprio local, por assim dizer, já eleva o nível do problema. Como é que esse espaço, tão simbólico, acaba no centro de um esquema desses? Olha, segundo as reportagens, a cadeia de eventos é um verdadeiro novelo. O camarote foi cedido ao departamento de eventos, que era dirigido por quem? Pela Mara Casares. Que na época era diretora do clube e, um detalhe importante, ex-esposo do presidente Júlio Casares. Exatamente. E a autorização para essa sessão teria vindo, segundo o que se ouve no áudio que a gente vai discutir, do superintendente do clube, o Márcio Carlo Magno. Ou seja, já temos aí uma teia de relações pessoais e profissionais muito, mas muito próxima do topo da hierarquia do clube. Muito próxima. E a Mara Casares não usou o camarote, ela repassou. Ah, tá. Ela teria entregado a exploração do espaço para uma intermediária, a Rita de Cássia Adriana Prado, que todo mundo conhece como Adriana. E o objetivo era claro, né? Vender os ingressos e lucrar com o show. Simples assim. É aí que o negócio se materializa. A Adriana negocia 60 ingressos com uma empresária de eventos, a Carolina Lima Casemiro. Por um total de R$ 132 mil. Isso. E como em muitas histórias desse tipo... O problema surge quando o dinheiro não aparece todo. Precisamente. Dos 132 mil, parece que só 100 mil foram pagos. O ponto de ruptura, a faísca que incendeia tudo, acontece no dia do show. A Adriana alega que a Carolina pegou o envelope com todos os 60 ingressos sem permissão. E antes de pagar o que faltava, nos R$ 32 mil. Exato. Uma disputa que, se a gente pensar nos valores de um clube de futebol, é quase nada. Pois é. Mas essa pequena briga poderia ter morrido ali, num processo esquecido. Mas não morreu. Não morreu. E não morreu por causa de um elemento que transforma qualquer problema numa crise nuclear. Alguém estava gravando a tentativa de abafar o caso. E que tentativa, né? O que a gente tem é uma gravação de 44 minutos. 44 minutos. De uma reunião. De um lado, a Adriana, a intermediária, que se sentiu lesada. Do outro, tentando conter os danos, a Mara Casares e o Douglas Schwartzman, que era o diretor da base do São Paulo. E a chave de tudo. Eles não sabiam que a conversa estava sendo gravada. Por isso falaram com uma franqueza... demolidora. Vamos mergulhar nesse áudio, porque é aí que a história muda completamente de tom. Não é mais sobre uma dívida. Passa a ser sobre uma confissão. Exato, sem dúvida. Logo no começo, o Douglas Schwartzman tenta colocar a Adriana na mesma posição de cúmplice, sabe? Como assim? Ele não pergunta o que aconteceu. Ele faz uma pergunta retórica que já é uma afirmação. Você nunca soube que aquilo era feito de forma clandestina. Ah, entendi. Ele não quer informação. Ele está lembrando a ela que ela também fazia parte de algo irregular. Exato. Tentando criar um pacto de silêncio forçado.
É uma tática de pressão clara. Basicamente se este barco afundar, afundamos todos juntos. Exatamente. E ele aumenta a ameaça deixando claro o que está em jogo. Ele diz, sem rodeios, você vai fer com a vida da Mara e o São Paulo vai ter que declarar que aquele camarote não era comercializado, que foi clandestino. Nossa, aí ele admite tudo. Admite a natureza ilícita da operação. Não tem nem o que interpretar. Nenhuma margem. E o que me chama a atenção é que a preocupação não parece ser com a legalidade ou com a ética, né? É com as consequências para as pessoas envolvidas. Especialmente as ligadas ao presidente. Pois é. O foco é totalmente esse. O Schwartzman verbaliza o risco político direto. Vai acabar com a vida da Mara dentro do clube. E do Júlio, porque ela é ex-mulher do Júlio. Pronto. A ligação com o presidente Júlio Casares é o ponto central. O ponto nevrálgico. A crise deixa de ser sobre um camarote e passa a ameaçar o topo da pirâmide. E a própria Mara Casares, ela também fala, certo? Qual é o tom dela? O tom dela é um apelo mais pessoal, quase desesperado. Ela pede diretamente para Adriana retirar a ação judicial, dizendo que seria a principal prejudicada e que a exposição do caso ia destruir os planos futuros dela no clube. Planos futuros, essa frase é bem reveladora. Muito. Sugere que ela não se via só como uma diretora de passagem, né? Tinha ambições de poder a longo prazo ali dentro. Mas de todas as frases, tem uma que parece tirada de um roteiro de filme sobre corrupção. Aqui resume tudo. É a frase que sela o destino de todos naquela sala. No momento de frustração, o Douglas Schwartzman solta a confissão definitiva. Então teve negócio que você ganhou dinheiro, eu ganhei, todo mundo ganhou. É de uma honestidade quase poética na sua brutalidade. É o tipo de confissão que só acontece quando você tem certeza absoluta de que a porta está fechada e ninguém está ouvindo. Só que alguém estava. Todo mundo ganhou. Com essa frase, qualquer argumento de que foi um favor, um engano, tudo isso cai por terra. Fica claro que era um esquema. Com benefício financeiro compartilhado. A bomba relógio estava montada, e quando o áudio veio a público, ela explodiu. Qual foi a dimensão do estrago inicial? O estrago foi imediato. Varreu os nomes citados na gravação. O Douglas Schwartzman e a Mara Casares pediram licença dos cargos. Pediram licença? Mas nos bastidores, as fontes da imprensa são unânimes. É uma saída sem volta. A discussão agora é se eles vão ser também expulsos do quadro de conselheiros. O que seria a sanção política máxima. Exato. É o primeiro passo clássico de contenção de danos. Tirar os alvos da linha de fogo. E com tudo isso, a pressão sobre o presidente Júlio Casares deve ter sido gigantesca. Ele não podia só ignorar, né? Especialmente com a ex-esposa no centro do furacão. Imensa. A estratégia dele foi a de se posicionar como garantidor da investigação, tentando separar a figura institucional dele da crise. Ele demorou um pouco para se pronunciar, não foi? Demorou um dia. E quando fez, foi através de uma nota oficial muito calculada. Prometeu uma investigação rigorosa com a contratação de uma auditoria externa. Para passar uma imagem de isenção. Isso, e o mais importante, afirmou que não haverá favorecimento por proximidade, amizade, parentesco. Essa é uma farpa direta na ex-esposa. Mas, por outro lado, a defesa do Casares não poderia argumentar que este escândalo e a exposição dele é justamente a prova de que ele está tentando limpar a casa. Ah, com certeza. Quer dizer, num regime mais amador, talvez isso nunca viesse à tona. Essa é, sem dúvida, a narrativa que a defesa dele vai tentar construir. O problema é que a oposição política dentro do clube não comprou essa versão nem por um segundo. E aí entra o movimento Salve o Tricolor Paulista. Que viu ali a oportunidade perfeita. Eles imediatamente começaram a recolher assinaturas para um pedido de afastamento do presidente. Mas na prática essa ameaça é real? Conseguir 52 assinaturas no Conselho do São Paulo é um feito político considerável. É um feito muito considerável e uma ameaça realíssima. O Conselho do São Paulo é um campo de batalha político. Conseguir 41 assinaturas tão rápido como eles noticiaram não é só sobre ética. É um sinal de que a oposição estava organizada, articulada e só esperando uma oportunidade. Um deslize. E o argumento deles é muito direto, né? O camarote fica em frente à sala do presidente. Simples e direto. Eles dizem que é praticamente impossível que ele não soubesse de nada. Se o pedido for para frente e aprovado, o vice Harry Massi Jr. assume. A liderança do Casares está de fato por um fio. Por um fio. E com o presidente na corda bamba, a imagem do clube manchada. Isso transborda para o lado comercial, imagino. Como é que os patrocinadores, que investem milhões, reagem? Eles reagem com uma cautela tensa.
As reportagens indicam que os grandes nomes, tipo Elgin, Ademicon, New Balance, Superbet, mantêm os contratos, por enquanto. Mas ficam de olho. Estão em modo de esperar para ver. É uma posição delicada para eles, né? Sair abruptamente pode gerar problemas contratuais. Ficar em silêncio pode ser visto como conivência. Então eles emitem aquelas notas protocolares. Exato, dizendo que acompanham as investigações. O silêncio deles nesse momento é muito ruidoso. Estão avaliando o risco para a própria marca. E essa história toda ganha uma camada extra de ironia quando a gente descobre que o clube tinha, no papel, um antídoto para exatamente esse tipo de problema. É a grande contradição que transforma este caso num estudo perfeito sobre governança. Em 2022, o São Paulo lançou com pompa e circunstância o seu programa de compliance. O programa Integridade Tricolor, o PIT. Isso. O discurso na época era de modernidade, de ampliar o profissionalismo, atrair investidores e, acima de tudo, deixar o amadorismo para trás. Eu lembro das declarações da época. O diretor jurídico chegou a dizer algo como: estamos construindo um novo São Paulo. É uma nova era. Parece uma piada de mau gosto agora, né? É uma ironia tremenda. É como comprar um sistema de segurança de última geração, com câmeras, alarmes, fazer uma festa para inaugurar e depois deixar a porta dos fundos aberta para os amigos fazerem o que quiserem. A ferramenta existia no papel. O discurso de ética estava na ponta da língua. Mas a cultura, na prática, como o áudio demonstra, era outra, completamente diferente. A realidade colidiu violentamente com o marketing institucional. O que nos leva à questão central. Esse programa de integridade era só uma fachada, uma peça de marketing? Ou este escândalo é, paradoxalmente, o maior teste dele? Essa é a pergunta de $1 milhão. Os cínicos vão dizer que foi sempre fachada. E os otimistas? Os otimistas ou a defesa do clube vão dizer que o fato do escândalo ter vindo à tona e está sendo investigado, mesmo que por uma denúncia externa, mostra que os mecanismos, ainda que rangendo, estão funcionando. Que a cultura de abafar tudo já não é tão forte. Exato. A resposta vai depender do que o Conselho de Ética e a liderança do clube fizerem a seguir. Então, para a gente resumir este enredo todo, temos um esquema de venda clandestina de ingressos, uma gravação explosiva que é uma confissão detalhada, A queda de 2 diretores, e uma crise política que ameaça derrubar o presidente de um dos maiores clubes do país. exatamente. No fundo, esta é uma história sobre poder e sobre as linhas perigosamente finas entre relações pessoais e responsabilidades institucionais no futebol. É o retrato de um conflito que define o esporte hoje em dia, não é? Totalmente. A luta entre as práticas antigas, baseadas em favores, lealdade pessoal, e as novas exigências de transparência, de compliance que os patrocinadores e o mercado exigem. O que nos deixa, então, com uma reflexão final para quem nos ouve. Fica a pergunta no ar. Este escândalo é a prova definitiva de que os programas de compliance no futebol brasileiro são, na maioria, para inglês ver, uma casca bonita sem conteúdo? Ou o contrário. Ou, pelo contrário, o fato de um caso como este explodir por causa de uma disputa de baixo valor, algo que em outros tempos seria facilmente abafado com um telefonema, é, na verdade, um sinal de que a cultura de impunidade está sendo, ainda que lenta e dolorosamente, desafiada. E que talvez esses mecanismos, mesmo postos à prova da forma mais dura, estejam, afinal, começando a funcionar.